Oi, sou Verônica. Sou mãe de 3 filhos, nascida e criada na Flórida. Atualmente moro em Fort Lauderdale, Flórida. Eu simplesmente amo a vida nova. Amo poder estar viva, porque um dia eu estive morta. Desde criança, fui maltratada fisicamente pela minha mãe. Na escola, eu era intimidada, então lidei com muita dor nos meus primeiros anos. Eu tentava ao máximo liberar essa dor correndo. Eu corria na equipe de atletismo da escola, e isso me ajudava a liberar muita frustração, mas ainda havia muita raiva dentro de mim por causa dos maus tratos. Minha mãe me batia, a ponto de eu ficar sangrando no chão. Eu não me sentia amada, e tudo o que eu queria era encontrar meu caminho na vida. Por causa da minha mãe, me tornei uma pessoa muito violenta. No ensino fundamental, depois de ser intimidada por uma garota, lembro que uma voz me dizia para machucá-la, e eu acabei seguindo essa ideia. Cortei o rosto dela e fui expulsa da escola. Eu me senti um fracasso desde cedo, porque, devido a esse incidente, não pude mais participar das competições de atletismo, que eram minha válvula de escape. Fui enviada para um centro de detenção juvenil e tive que cumprir 21 dias de punição. Depois de ser solta, fui colocada em um abrigo para meninas. Eu estava longe da minha casa, e até que isso não era tão ruim. Fui enviada para um programa de nível 8 e fui informada de que teria que completá-lo antes de ser liberada, como consequência do crime que cometi. Fui colocada com outros adolescentes problemáticos, e naquela época, eu tinha cerca de 11 ou 12 anos. Eu deixei o programa porque me disseram que, como eu era corredora, se me comportasse bem durante 30 dias, teria permissão para sair. Então, fiz tudo o que mandaram, mas, após os 30 dias, não fui liberada. Por isso, fugi. A partir desse momento, minha vida começou a desandar. O que aconteceu comigo na infância me afetou muito. Eu fugi com alguns rapazes que ligavam para o programa e chamavam as meninas para sair. Isso aconteceu quando eu tinha 11 anos. Acabamos indo para um motel. Eu precisava de abrigo, mas sabia fazer cabelo, então usei essa habilidade para conseguir um lugar onde ficar e me sustentar. Depois de fugir, colocaram um mandado de prisão contra mim. Fugi com outras 2 meninas. Como estávamos em um bairro majoritariamente negro, chamávamos atenção, então deixamos uma das meninas em um parque. Não sei o que aconteceu com ela depois disso. Eu só estava tentando sobreviver. Naquela época, eu namorava um rapaz mais velho, alguém que conhecia ainda no ensino fundamental. Ele veio me buscar quando soube que eu tinha fugido. Voltamos para minha cidade natal, mas ele sabia que havia um mandado contra mim e que, eventualmente, eu teria que me entregar e voltar para o programa. Quando voltei ao programa, completei tudo o que era necessário e, aos 16 anos, me ofereceram a chance de fazer o teste psicológico. Passei e, após terminar o programa, fui liberada. Mas, em vez de voltar para a casa da minha mãe, fui morar com meu namorado. Eu tentei voltar à escola e continuar com o atletismo. Estava tentando colocar minha vida de volta nos trilhos, mas meu conselheiro de reentrada me informou que eu não podia mais frequentar o campus, pois já era considerada uma adulta, tendo terminado o ensino médio aos 16 anos. Isso mudou o rumo da minha vida. Por estar vivendo com meu namorado, sem supervisão dos pais, acabei me envolvendo com pessoas do mundo das substâncias ilícitas. Vi transações acontecendo e, por curiosidade, perguntei como aquilo funcionava. Fui instruída sobre como comprar e vender aquilo. Foi assim que, aos 16 anos, comecei a vender. Eu também fazia cabelo para ganhar dinheiro, mas a venda de substâncias era minha principal atividade. Foi nesse ambiente que conheci o pai da minha filha. Nós cometemos crimes juntos e vivíamos uma vida de risco. Ele era violento, assim como minha mãe tinha sido, e a situação ficou insustentável. Mesmo grávida, continuei sendo agredida, e me lembro de um médico que, ao ver meus hematomas, me perguntou se eu estava em um relacionamento tóxico. Ele disse que, se eu não o denunciasse, não poderia mais ser meu médico. Apesar de tudo, eu não o denunciei. Eu não ia fazer isso porque nas ruas há uma regra: dedo duro leva ponto ou acaba no buraco. E eu não queria ser a mãe que colocou o pai do seu filho na cadeia. Então, a partir daí, minha vida começou a desmoronar de vez. Acabei me envolvendo com substâncias e comecei a usar, inicialmente de forma recreativa. Nunca pensei que ficaria viciada. Mas a primeira vez que usei foi como se anestesiasse toda a dor. A dor dos maus tratos que sofri da minha mãe e do meu irmão.
Aquilo parecia ser a solução para todo o sofrimento. Elas se tornaram minha melhor amiga. Eu comecei a usar coisas pesadíssimas. Aos 18 anos, cometi meu primeiro crime, um assalto a uma residência. Eu e outra garota roubamos uma TV, mas não conseguimos vendê-la, e ela me entregou à polícia. Fui presa e condenada a 1 ano e 1 dia de prisão. Naquele momento, já estava completamente perdida e viciada, sem rumo. Depois de sair da prisão, voltei ao que era familiar, o mundo dos ilícitos. No ano 2000, ainda estava envolvida com isso. Conheci o pai do meu filho e acabei engravidando. Na época, eu não sabia que estava grávida. Cometi outro crime, relacionado à receptação de propriedade roubada. Eu não quis dizer de quem eu havia recebido os itens, então me acusaram. Acabei sendo presa novamente quando tentava vender lenços umedecidos para um bebê, que, sem eu saber, haviam sido roubados de uma creche. Fui liberada sob fiança, mas logo voltei ao vício e ao ciclo de autodestruição. Certa vez, não fui à audiência no tribunal, e meu namorado na época, que também era o pai do meu filho, me perguntou por que eu não fui. Eu menti, dizendo que tinha dormido demais. Naquele dia, eu estava pensando em tirar minha própria vida. Tinha tomado a decisão de acabar com tudo, e até escrevi uma carta de despedida para o pai do meu filho. Lembro-me de olhar no espelho e sentir algo diferente. Não sabia que estava grávida, mas naquele momento, algo me impediu de seguir adiante. Quando meu namorado chegou e perguntou sobre a audiência, eu disse: "Vou me entregar." Fui à delegacia e me entreguei, pensando que faria 4 meses de prisão, mas, devido ao mandado já emitido contra mim, me informaram que eu teria que cumprir 1 ano. Foi durante esse tempo que descobri que estava grávida. Meu filho nasceu em 23 de setembro de 2000, e eu fui liberada 5 dias depois. Ele nasceu saudável, sem nenhum traço de substâncias no organismo. Quando o segurei pela primeira vez, algo dentro de mim mudou. Eu queria uma vida melhor, uma mudança verdadeira. Após cumprir minha pena, procurei ajuda e me internei em uma clínica de reabilitação chamada Panda, voltada para mulheres grávidas e viciadas. Fiz a avaliação ainda na prisão e fui aceita no programa. Durante o tratamento, pediram que escrevêssemos uma carta de despedida para a Coca. Esse foi um dos momentos mais difíceis para mim, porque, até então, a Coca era minha melhor amiga. Mesmo assim, escrevi a carta, embora com algumas reservas. Eu pensei, só voltarei a usar se alguém que eu amo morrer e eu não conseguir lidar com a dor. Mas naquele momento, eu estava decidida. Tinha meu filho e queria fazer a coisa certa. Completei o programa, aprendi a gerenciar meu dinheiro e me colocaram em um apartamento. Eu estava finalmente me reerguendo. Eu deixei para trás tudo aquilo que as pessoas dizem para mudar. O ambiente, as companhias e os hábitos. Fiz isso, consegui meu filho e estava longe de tudo. Consegui um emprego, comecei a trabalhar no Walmart e fui subindo de cargo, quase chegando a ser assistente de gerente. Meu objetivo era ser gerente de loja. Estava bem, fazendo tudo certo todos os dias. Depois de 6 meses fora do programa de reabilitação, conheci meu ex-marido. Ele era militar, nunca tinha usado ilícitos e também trabalhava como agente penitenciário. Eu, por outro lado, tinha um passado que me envergonhava. Fiquei receosa em compartilhar isso com alguém com quem queria passar o resto da minha vida. Contei para minha mãe, mesmo não tendo uma boa relação com ela na época, e disse que não sabia como contar sobre meu passado. Ela me disse: "Se você não contar, alguém vai contar." Tomei coragem e contei tudo para ele. Para minha surpresa, ele respondeu: "Isso é o que você fez, não é quem você é." Naquele momento, meu coração se abriu para ele, e eu soube que o amava. Em 2007, minha vida começou a desmoronar novamente. Desde 2000 e 2007, eu estava bem, mas naquele ano minha avó faleceu, e isso me abalou profundamente. A dor foi tanta que me fez reconsiderar as reservas que eu tinha feito no passado sobre nunca mais usar substâncias. Logo depois, o pai da minha filha, que havia sido péssimo comigo, foi assassinado em Miami, o que trouxe ainda mais sofrimento. E como se não bastasse, descobri que estava grávida. Isso me jogou em uma depressão profunda, uma tristeza que parecia impossível de superar. Minha filha nasceu em 28 de julho e foi meu 3º filho. Após o parto, não sabia que a morfina ou os remédios que recebi para a dor, por causa da cesariana,
iriam despertar novamente meu vício. No hospital, me senti como se estivesse usando substâncias de novo. Minha personalidade mudou de repente, como se eu tivesse voltado a ser aquela pessoa agressiva das ruas. Após a morte da minha avó, o inimigo tomou conta da minha mente, me dizendo para usar de novo. A dor da perda, junto com a gravidez, me fez perder completamente a vontade de lutar. Acabei recaindo em 2007, e dessa vez foi pior do que quando comecei. O vício me destruiu de uma forma que eu nunca havia experimentado antes. Entre 2007 e o momento em que fui presa, cometi 16 crimes. Estava completamente fora de controle, e minha vida virou manchete nos jornais. Quando finalmente fui pega, tinha cometido um crime terrível, um roubo à mão armada, e minha vítima quase morreu. Mais uma vez voltei para a prisão. Naquela época, eu ainda era casada. Deixei tudo para trás. Minha filha, meu marido. Eu sabia o quão perigosa e destrutiva eu era sob o efeito de substâncias, e não podia arriscar machucar ninguém. Meu ex-marido, que nunca tinha entendido o que era o vício, trouxe nossa filha para me ver. Ela tinha apenas 8 meses, e ele disse: "Volte para casa." Mas eu respondi: "Eu não posso. Você não entende. Eu não consigo parar sozinha. Eu preciso ser parada." Olhei nos olhos da minha filha, e tive que desviar o olhar, porque sabia que o demônio do vício estava me consumindo. Eu estava em um ponto onde acreditava que, ou mataria, ou seria morta. Foi então que cometi o crime de roubo à mão armada e voltei para a prisão, dessa vez com 3 filhos e sem esperanças. Estava completamente perdida, e não me importava mais se viveria ou morreria. Na prisão, enquanto esperava para ser sentenciada, houve um incidente com outra pessoa detida, e aquilo só piorou ainda mais a situação. Uma das guardas me perguntou: "Por que vocês estão discutindo?" E foi como se minha cabeça tivesse girado no pescoço, porque me virei e disse: "Qualquer um pode levar, você também. Tire esse crachá." Ameaçava queimar a casa dela quando saísse da cadeia. Isso acabou desencadeando um evento que mudou minha vida. Me levaram para a solitária, e foi lá, naquela cela de isolamento, que aconteceu a melhor coisa que já me aconteceu. Estava lendo um livro chamado O Essencial Invisível, de James Gills. No livro, havia um homem que tinha arruinado a própria vida, quase como eu, e em certo ponto ele foi apresentado a Jesus Cristo. Naquela cela, me ajoelhei no chão, levantei as mãos e repeti: "Jesus, se você vier para a minha vida, seja meu Senhor, seja meu Salvador." E então, ouvi a voz de Deus me dizer: "Perdoe sua mãe." Sentei na cama, balancei para frente e para trás e chorei, porque era algo que eu realmente não queria fazer. A dor era muito profunda. Não era apenas uma questão de falta de perdão, mas uma raiz de amargura que eu carregava. Nunca me esquecerei de dizer a Deus, porque naquele momento eu sabia que era a voz dele: "Deus, se você me ajudar, eu farei." E era como se ele dissesse: "Eu estou esperando por você." Senti como um amor líquido de Emanuel correndo em minhas veias. Algo entrou dentro de mim, e eu experimentei uma paz indescritível. Foi tão incrível porque, depois de Deus me dizer para perdoar minha mãe, pedi aos guardas que me levaram para a cela de isolamento para me deixarem sair. Não tinha noção sobre adoração ou louvor a Deus, mas eles me levaram para o pátio porque eu era tão rebelde, tão zangada e tão violenta que precisavam de 2 guardas para me mover pelo complexo. Eu precisava ser algemada pela cintura e pelas mãos por causa da minha agressividade. Eles atenderam meu pedido e me levaram ao pátio. Lá, levantei as mãos e disse: "Obrigado, Jesus. Aleluia." As lágrimas começaram a escorrer. Eu tinha tido um encontro com Deus naquela cela de isolamento. Nunca vou me esquecer de quando me levaram de volta. Um dos guardas me olhou e disse: "Você é a mesma mulher que levamos para a solitária?" E eu respondi: "Sim." Estava me perguntando como ele não podia me reconhecer. Foi aí que percebi que havia acontecido uma transformação dentro de mim, na minha alma. Meu semblante, minha atitude, tudo era diferente. Foi assim que começou minha jornada com Cristo, ali na cela de isolamento. Depois de cerca de 90 dias, me liberaram para voltar à população geral. Eu falava com Deus na solitária, ele me dava sonhos e revelações sobre a minha própria vida, mostrando tudo o que eu precisava ser liberta. Quando voltei à população, já tinha experimentado tanta paz e silêncio lá embaixo, que nem queria mais estar perto das outras detentas.
Pedi para voltar ao isolamento, porque sentia que estava começando um relacionamento com Deus. Não entendia muito bem a Bíblia, mas me lembro de um versículo, Romanos 5, versículo 12, que falava sobre como o pecado entrou no mundo por meio de um homem. Eu não conseguia entender como podia ser uma pecadora desde bebê, mas esse versículo me mostrou que era algo herdado. Entendi que veio de Deus, porque eu não era inteligente o suficiente para saber aquilo sozinha. Então, continuei na prisão, e chegou a hora de ser sentenciada. Mesmo tendo aceitado Jesus, ainda precisava pagar pelos crimes que cometi. Eu machuquei 2 pessoas e cometi vários crimes. Mas Deus estava comigo o tempo todo. Fui sentenciada a quase 5 anos de prisão, mais 4 anos em liberdade condicional após o cumprimento da pena. Durante o tempo na prisão, Deus tinha tudo planejado para mim. Fui colocada em um alojamento baseado na fé. Era uma prisão, mas ali, todo dia, era sobre Jesus. Você acordava e estava na Bíblia o tempo todo. Era um programa sobre fé, sobre caminhar com Deus. Enquanto eu estava lá, o irmão que me molestou faleceu. Foi muito estranho para mim, como se aquela sensação de peso que eu carregava, aquela depressão, tivesse se dissipado de repente. Um dia, senti uma grande carga e me perguntei: o que está acontecendo? Naquela altura, eu já estava começando a aprender a reconhecer a voz de Deus. O Espírito Santo estava falando comigo. Eu tinha acabado de chegar à prisão e não havia como minha mãe ter um telefone para eu ligar para casa, mas ela estava trabalhando para conseguir um. Eu ainda falava com minha mãe, mas nosso relacionamento não estava completamente resolvido. Eu a tinha perdoado, mas ela não sabia o que havia acontecido comigo. Enquanto estava naquele dormitório, ouvi o Espírito Santo dizer: ligue para casa. Peguei o telefone e minha mãe, pensando que já tinham me contado sobre a morte do meu irmão, me disse que ele havia falecido. Mas ninguém tinha me contado, mesmo eu estando o tempo todo na capela. Era como se Deus tivesse me protegido, e eu sei por quê. Se outra pessoa tivesse me contado que ele havia morrido, eu provavelmente teria reagido de maneira violenta, porque eu ainda não estava transformada. Ainda estava com raiva, ainda tinha muita coisa para resolver. Quando minha mãe me disse que ele tinha morrido, por causa do que sofri, senti como se estivessem arrancando meu coração. Eu tinha dreadlocks e comecei a desembaraçar cada um deles. Nunca me esqueço de que disse a Deus: se você tirar essa dor, eu vou te servir. Foi como se um milagre tivesse acontecido, porque me deitei, adormeci, e quando acordei, a dor havia desaparecido. Então, continuei naquele dormitório, e parecia que Deus estava caminhando comigo, ajudando-me a me livrar de grande parte da angústia e da amargura. Após 6 meses ali, fui transferida para uma prisão baseada na fé, onde tudo girava em torno de Jesus. Acabei conseguindo um trabalho na capela. Eu, que vim das ruas, estava agora trabalhando na capela da prisão. Enquanto estava lá, Deus me colocou sob a orientação de um capelão, que dava uma aula chamada Espírito Santo 1 a 1. Ele nos ensinava como entrar na presença de Deus. Eu não sabia muita coisa, estava apenas aprendendo a caminhar com Deus, e ainda tinha muitas dúvidas. Eu estava descobrindo que Deus me amava, mas também me perguntava: se você me ama, por que permitiu que tudo aquilo acontecesse comigo? Foi difícil para mim aceitar o amor de Deus. Naquela prisão baseada na fé, eles tinham um programa chamado Kairos, que acontecia em várias prisões, ensinando sobre o amor de Deus. Enquanto eu participava do Kairos, recebi algo indescritível. Não só entendi o amor de Deus, mas também aprendi a me amar. Foi um momento de grande transformação. Mais tarde, aprendi que, após cumprir parte da pena, alguns presos podiam ir para o regime de liberdade assistida, onde você trabalha e economiza dinheiro para quando for solto. Eu amava a Deus, mas também sabia usar minhas mãos para trabalhar, e pensei: eu não preciso disso, sei trabalhar. Lembro-me de conversar com uma jovem que disse que iria para a liberdade assistida, e eu pensei: não preciso ir. Voltei para o dormitório e sentei na cama durante a contagem dos presos, quando ouvi a voz de Deus dizendo: você não me perguntou. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, porque eu sabia que estava prestes a passar por mais uma transformação. Resumindo, acabei indo para a liberdade assistida. Foi um lugar que me quebrou, porque foi ali que Deus me ensinou a respeitar a autoridade. Eu não respeitava minha mãe por causa do que ela fez comigo,
Mas Deus estava me ensinando que a autoridade que Ele coloca em nossas vidas merece respeito. Havia uma guarda que sempre me irritava profundamente. Eu sabia brigar nas ruas, mas não sabia como orar para lidar com as situações. Liberdade assistida é uma oportunidade para presos, que ainda estão cumprindo pena, trabalharem fora da prisão e economizarem dinheiro para quando forem soltos. Esse sistema existe em várias partes do mundo. Porém, é um privilégio, não um direito. É preciso ter bom comportamento e seguir as regras, senão o preso é mandado de volta para a prisão. Na prisão, você só está cumprindo pena, e quando sai, você sai sem nenhuma vantagem. É fora da prisão. Você trabalha e economiza dinheiro para quando for libertado, para ter um novo começo. Agora, olhando para trás, vejo por que Deus me mandou para a liberdade assistida. Ele me ensinou a respeitar a autoridade. Mesmo com essa guarda sempre me provocando, Deus estava me moldando. Meu corpo estava começando a reagir porque eu queria brigar. A guarda disse: "Você não é nada além de uma fanática." Foi assim que ela me chamou. Eu respondi: "Bem, já me chamaram de pior." Senti minha raiva crescendo, mas percebi que precisava de Deus para lidar com isso. Pedi permissão para ir ao banheiro, um procedimento comum na prisão que é humilhante, mas que ensina a ser humilde e a respeitar as regras. Quando cheguei ao banheiro, clamei a Deus e disse: "Só sei lutar, só sei sobreviver. Mas preciso de ajuda para me humilhar. Quero brigar com ela e estou chorando para Deus." Essa foi uma experiência que me transformou radicalmente. Eu nunca tinha usado a oração para lidar com minhas emoções dessa forma. Quando voltei para minha tarefa, que era trabalhar na cozinha, a guarda continuava me provocando, mas percebi que minha atitude estava mudando. Comecei a respeitar o que ela dizia. Respondia: "Sim, senhora", e notei que ela começou a amolecer um pouco. Após o episódio, não desrespeitei ninguém e não precisei voltar para a prisão. Olhei para o céu e agradeci a Deus. Foi a primeira batalha que ganhei através da oração. Eu me senti uma campeã e percebi que conseguiria enfrentar o restante da jornada. A liberdade assistida é uma experiência desafiadora. Os guardas sabem que é um privilégio, não um direito, e isso aumenta a pressão sobre você. Deus me enviou para a liberdade assistida para que eu pudesse ser moldada, porque eu era uma pessoa muito dura, moldada pelas ruas desde cedo. Depois de sair da liberdade assistida, eu estava caminhando com Deus e ardendo por Jesus. Eu não queria ir a qualquer igreja. Deus me orientou sobre qual igreja deveria frequentar. Hoje, sou diaconisa nessa igreja e vou de volta à mesma prisão onde cumpri pena, ministrar. A jovem que me intimidava na escola está agora recebendo o ministério de minha parte. Estou entrando em centros de reabilitação e recebi novas oportunidades. Amo Jesus, porque mesmo sem procurá-lo, Ele me encontrou em um lugar de total desesperança. Aprendi que o processo é essencial. Após sair, me envolvi em relacionamentos que não deveria ter, mas continuei orando para lidar com minha carne e não agir agressivamente. Pedi a Deus para me mostrar minhas fraquezas, e Ele me santificou e purificou. Aprendi a andar sem viver em pecado, pois é fácil dizer o que não se fará quando estiver fora da prisão até ser testado. Fui testada em muitas áreas, mas sou vitoriosa em Cristo. Em um relacionamento após sair da prisão, sabia que Deus me falava, mas estava confusa. Ele não falava sobre a prisão física, mas espiritual. Eu estava novamente em cativeiro, dominada pelo desejo e por coisas não resolvidas. Lembro-me de estar na rua e ouvir o Espírito de Deus dizer: "Por que você está vivendo uma vida cristã derrotada?" Eu sabia que derrotado e cristão não combinavam. Clamei a Deus novamente, pedindo ajuda para perdoar minha mãe e lidar com minha carne. Senti que precisava me render completamente. O rapaz com quem eu estava namorando na época me chamou de hipócrita e disse que eu não era nada além disso. Eu reconheci a verdade em suas palavras e rompi o relacionamento. Apesar da dificuldade, quando falei com ele depois da separação, foi quase uma vindicação. Ele disse a outros que eu era louca e que ela é dedicada a Deus. Agradeci a Jesus porque eu realmente tinha me entregado a Ele. Sabia que Deus tinha algo mais para mim e que não poderia cumprir o propósito dele se continuasse naquela relação. Agora, posso compartilhar minha experiência com outras mulheres, e isso é algo pelo qual sou profundamente grata. Entendo que é uma luta, mas se você se render, Ele fará por você o que você não consegue fazer por si mesmo. Não só perdoei minha mãe, como a amo.
Converso com ela todos os dias agora. Não vou dizer que ela é minha melhor amiga, mas realmente ministro para minha mãe. Ela tem respeito por mim e diz: eu não me importo com o que os outros dizem. Eu sei quem você é. Mesmo com a dor que ela me causou, ainda a amo porque ela é minha mãe. Foi a falta de perdão em mim que manteve a atitude desrespeitosa. Eu não a honrava como a Bíblia nos ensina a honrar nossos pais. Agora, eu a honro. Ela vem aos meus eventos, e às vezes, preciso ser honesta sobre os maus tratos. É um pouco difícil porque não quero magoá-la. No entanto, eu sou muito cuidadosa, e o Espírito Santo também é muito cuidadoso com o que dizemos, pois no final das contas, ela é minha irmã em Cristo. Meu testemunho é meu, e reflete o que eu passei e o que Deus me livrou. Minha mãe e meu irmão, que faleceu, entregou a vida ao Senhor antes de morrer. Houve muita redenção e perdão. Quando fui liberada, uma das coisas que compartilhei com meus filhos foi que nunca lhes dei voz. É como se repetíssemos o que aprendemos. Eu dizia aos meus filhos para fazerem o que eu dizia, e não o que eu fazia. Nenhum deles conhecia o Senhor. Lideramos pelo exemplo. Minha filha mais velha tem um bom relacionamento comigo. Agora tenho os netos dela. Ela foi a que eu estava na dependência, e vejo padrões semelhantes nela. Estou orando e ministrando para ela. Meu filho, que vivia com o pai quando fui para a prisão, quando saí, pedi para ele vir morar comigo. Ele estava tão acostumado a viver com o pai que disse que ficaria comigo, mas voltaria quando terminasse o ensino médio. Orei e pedi a Deus que mostrasse a ele que estar aqui é melhor do que estar lá. Um dia, enquanto voltávamos de uma visita ao pai, ele disse que não entendia como queria voltar para onde o pai estava. Hoje, meu filho está na Marinha. Ele ainda tem 1 ano pela frente. Minha filha mais nova, com quem voltei para a dependência, é incrível. Ela está se formando este ano. Ela era a criança no banco de trás do carro, na qual olhei nos olhos e tive que me afastar. Percebi que ela tinha questões de abandono e rejeição, mas às vezes olho para ela e digo: filha, mamãe está tão arrependida. Ela me responde: mamãe, você não precisa se desculpar. Eu sei onde você está. Ela está seguindo Jesus. Lê a palavra de Deus e lida com a raiva. Eu sei que há raiva por eu tê-la deixado, mas ela me diz que Deus diz para perdoar. Ela está me perdoando. Tenho um bom relacionamento com todos eles. A melhor coisa é ver todos ardendo por Deus. Glória a Deus. Jesus é meu Senhor, meu Salvador, meu Rei Redentor, meu melhor amigo. Ele é tudo. Sem Jesus, eu não estaria aqui, e isso é a mais pura verdade. Eu compartilho meu testemunho na minha igreja para muitas pessoas e digo: muitos perguntam se ele saiu do túmulo. Eu sei que ele saiu do túmulo porque ele me tirou do meu túmulo. Eu estava no cemitério da vida, desesperançada, amarga, sem acreditar que isso fosse possível. Estou em paz agora porque sei que Jesus é a minha paz. Não desista agora, não importa onde você esteja na vida. Acredite que Deus pode e irá transformar sua vida. Apenas entregue sua vida a Ele e Ele intervirá. Não importa o que você fez ou a quem você fez, perdoe a si mesmo e acredite que Deus pode lhe dar uma nova chance. Não uma segunda chance, mas uma nova chance. Deus diz que, se você lançar todas as suas ansiedades sobre Ele, é porque Ele cuida de você e nos ama muito. Acredite que Deus lhe dará uma nova chance e espere por isso. Para as pessoas que lidam com o perdão, não tente fazer isso sozinho. É um milagre que acontece por dentro, através do poder do Espírito Santo. Peça a Ele para ajudar, porque quando lidamos com nossa carne, sempre dizemos: eu posso perdoar, mas não esquecer. Estamos segurando essas coisas. Quando pedimos a Deus para ajudar, não só Ele nos ajuda a perdoar, mas também apaga as memórias dolorosas, trazendo uma cura total. Você deve pedir a Ele para ajudá-lo a perdoar. Para as pessoas que eu feri no passado, por favor, me perdoem. Eu estava sob a influência da dor e, ao não perdoar-me, vocês podem escolher não perdoar. A Bíblia diz que, se você não perdoar, nem Deus poderá perdoá-lo. Mas saibam que eu amo vocês e peço desculpas por tudo o que fiz. Confie que o Salvador que me ajudou pode ajudá-los a me perdoar. Vocês não precisam viver com o resíduo do que eu fiz, como eu vivi por tantos anos. Vocês não precisam permanecer em cativeiro. Podem escolher perdoar. Oro para que vocês me perdoem. Como evangelista,
Deus diz que Ele veio buscar e salvar os perdidos. Se você está ouvindo e ainda não tem um coração para entender que o que estou dizendo é verdade, apenas entregue sua vida a Jesus. Clame a Ele, e Ele encontrará você onde você está. A Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. Acredite que Ele fará isso. Ele recompensa aqueles que o buscam diligentemente. Naquela cela de confinamento, conheci Jesus, e não sou mais a mesma pessoa que entrei naquela cela. Acredito que o mesmo Deus que me livrou pode encontrá-lo onde você está. Pai Celestial, Senhor Deus, Tu conheces cada pessoa que assistirá a este vídeo. Senhor, Tu já sabes pelo que estão passando e o que já enfrentaram. Deus, assim como Tu falaste comigo naquela cela, eu conheço a Tua voz. Tu me disseste para perdoar minha mãe. Senhor, oro por cada indivíduo agora para que Tu os toques onde está o nível de dor deles. Deus, cada obstáculo, cada ferida, cada dificuldade, eu Te peço para libertá-los dessas coisas que tentam mantê-los cativos da liberdade que podem ter em Ti. Pai, peço que os ajudes a acreditar que Tu és capaz de libertá-los, pois Tu vieste para os cativos. Agradeço por cada pessoa que assistirá e oro para que eles tenham um encontro contigo, porque o encontro que eu tive contigo mudou minha vida para sempre. Eu sei que um toque Teu pode transformar tudo. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Chegamos ao final dessa incrível jornada de transformação e esperança. Agora, eu gostaria de te fazer uma pergunta. O que está te impedindo de buscar uma mudança radical em sua vida, assim como Verônica encontrou? Você sente que há áreas em sua vida que precisam de perdão, libertação ou simplesmente uma nova direção? Compartilhe nos comentários abaixo, pois sua história pode inspirar e ajudar outros a encontrar o caminho para a redenção. Além disso, se esse testemunho te tocou de alguma forma, te convido a fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que possa fortalecer sua fé e te inspirar a buscar uma vida plena e transformada. Juntos podemos aprender e crescer na fé. Seu próximo passo pode começar agora. O que você está esperando para mudar a sua história? Percebi uma presença demoníaca, uma entidade imensa, de aproximadamente 5 metros de altura. A entidade então colocou seu rosto próximo ao meu, e eu podia sentir sua respiração sobre mim. Entrei em pânico, completamente aterrorizado. A entidade me agarrou pelo pescoço e começou a me enforcar violentamente. Eu lutava para respirar, sentia minha cabeça batendo contra o chão. Pedi ajuda a Deus, a Alá, e até mesmo a Buda, porque eu costumava colecionar estátuas de Buda. Mas então, o último nome que me veio à mente foi Jesus. Mal consegui pronunciar o nome completo, apenas um sussurro, Jes. E antes que pudesse terminar, algo como uma reverberação sacudiu o ambiente, e a entidade fugiu em terror. Tudo ficou escuro, e então a visão se abriu novamente. Eu vi Jesus sendo amarrado a um toco de árvore, e eles começaram a espancá-lo severamente com chicotes e varas. Jesus estava na cruz, já erguida. Foi quando eu vi o rosto dele. Se você se sentiu tocado por este testemunho e quer assistir esta história e mais histórias como esta, não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui, compartilhamos experiências poderosas que podem transformar vidas e fortalecer a fé. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber notificações e junte-se à nossa comunidade de fé e esperança.